Fala, amigo ligado no Toque Passa, chegando para falar do Corinthians e sua crise. Sim, é uma crise no time que se acostumou a vencer nos últimos anos, faz uma campanha ainda sonhando com o título da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, mas vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, não vence desde o final de julho, a vitória contra o Vasco, tem um aproveitamento péssimo fora de casa, pouco mais de 23%, é aproveitamento de time rebaixado, e aí, lógico, surgem as comparações desse time com o time de 2007 que acabou na Série B. Acho cedo falar que o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento, mas precisa acender uma luz amarela ali. Vamos discutir um pouquinho dos problemas, do que pode ser trabalhado para mudar esse cenário no Corinthians, mas antes eu quero ouvir a sua opinião. Diz aí o que você acha que o Corinthians está fazendo de errado, o que tem que mudar. Se você é rival, diz aí o que não tem que mudar então, porque você deve estar se divertindo com os problemas lá em Itaquera. Deixe seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e clica também no sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo sair no Toque Passa. Vamos começar falando então, o Corinthians fez mais um péssimo jogo contra o Fluminense. O Fluminense tem culpa sim, porque foi muito mal, mas o Corinthians, péssimo jogo de novo, como tinha sido contra o Grêmio, sem dar muita esperança para a torcida de que alguma coisa positiva vá sair. Vamos falar então de todos os problemas do Corinthians, começando com a diretoria, que tem muita culpa no cartório, porque fez um planejamento péssimo. O planejamento para a temporada 2018 do Corinthians é horrível. O time perdeu peças importantes do Campeonato Brasileiro, da conquista do ano passado, né? Perdeu o Jô, perdeu o Pablo e não repôs da forma correta, né? O time é um arremedo, gastou dinheiro muito errado em jogadores que já saíram até. O Juninho Capixaba, por exemplo, foi emprestado, custou muito dinheiro para o Corinthians e não rendeu, não deu certo. Outras peças que você não esperava que fosse dar certo, não deram mesmo. Por exemplo, o Sheik. Ninguém acreditava que um cara com quase 40 anos ia chegar e ia mudar o patamar do Corinthians. O Sheik ganha um bom salário e nunca entra, e quando entra, ninguém acha que ele vai mudar o time do Corinthians. Danilo também tá lá ganhando um bom salário e não é um cara mais, não tem mais idade para ser um cara para resolver partidas. Então a diretoria tem erro no planejamento e na sequência, né? O Sid Clay, por exemplo, é um cara que deu certo e serviu como vitrine. O Corinthians foi vitrine para vendê-lo para fora, tirou uma peça que o Osmar Loss contava. E principalmente o Rodriguinho, né? O Rodriguinho trabalhou durante a pausa para a Copa do Mundo, o Osmar Loss contando com ele, começa o Brasileirão de novo e ele sai fora. E aí o time perde seu principal jogador. O planejamento do Osmar Loss foi prejudicado. Mas o Osmar Loss também não se ajuda, né? O time é um arremedo. O sistema defensivo que era forte durante anos tá perdido, não se entende muito bem, tanto é que o Cássio tá tendo que aparecer muito, porque as bolas chegam com muita facilidade lá no gol do Corinthians, o meio de campo não cria nada e o ataque você não sabe, vai jogar sem referência, vai jogar com referência, o Corinthians não tem um padrão de jogo de um jogo para o outro e muda de estilo de jogo dentro do mesmo jogo, então ninguém entende qual que é a ideia do Osmar Loss para essa equipe do Corinthians, que também não conta com jogadores. Os jogadores tem muita gente rendendo muito abaixo do que é esperado. O Cleison, por exemplo, difícil de acertar um passe, o Jadson não consegue criar. A situação está complicada desde a diretoria, passando pelo técnico, indo para os jogadores. A solução que todo mundo fala é mandar o técnico embora, né? Essa é o que o brasileiro sempre faz. Mas mandar o Loss embora também não resolve, porque as opções do mercado, ou então a falta de opção no mercado, não dá um cenário tão positivo. Você pode contar com aquela uma, duas vitórias que geralmente acontecem, né? A maioria das trocas de treinadores, para aquele embalo, o cara chegou, diferente, mas não dá um cenário tão positivo assim a longo prazo. Corinthians tem jogo importante na próxima quarta-feira, Copa Libertadores, depois vai enfrentar o Flamengo, e assim, perder esses jogos, ser eliminado nas duas competições é normal. Vamos ver como é que vai reagir, lembrando que tem clássico contra o Palmeiras dia 9 e um resultado ruim, uma derrota da forma com que ela vem acontecer, pode sim representar o fim do caminho para o Osmar Loss, que não tem culpa sozinha, mas tem culpa sim em toda essa história, toda essa má campanha do Corinthians. Mas eu quero ouvir a sua opinião, deixa seu comentário então, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.